Danilo e Merentiel fora de lista de Abel Ferreira na montagem do Palmeiras para 2023. E por outro lado, o volante Matheus Henrique, aquele mesmo ex-Grêmio, atual Sassuolo, seguindo o Palmeiras em redes sociais. Vem comigo para saber dessas novidades. Pessoal, antes da gente falar dessa história do Danilo, do Merentiel, que não estavam na lista do Abel, preparando o time do Palmeiras para amistosos. Por outro lado, o volante Matheus Henrique, ex-Grêmio, atual Sassuolo, seguindo o Palmeiras em redes sociais. Recado dos meus amigos da Mais Ágil Financeira, que trabalha com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura, simples, com dinheiro em até 24 horas na sua conta. Foi assim comigo nos últimos tempos, com problemas financeiros, quando você precisa de uma grana, ela tá lá, você não consegue mexer e evidentemente tem que fazer com que as contas saiam da frente o mais rápido possível. É com a Mais Ágil que você vai conversar. Eu sei que agora janeiro tem chegado contas pesadas, IPVA, IPTU, as parcelas dos cartões agora das festas que vão vencer, você vai precisar se livrar dessas dívidas o mais rápido possível. Fale com a Mais Ágil, tá bom? Telefone dos caras aqui no cantinho e também na descrição desse vídeo o link para falar diretamente com eles através do WhatsApp. Mais Ágil, estamos juntos. Pessoal, vamos falar de um assunto que deu o que falar neste começo de semana no Palmeiras, porque vazou uma foto de um possível esquema tático, de um elenco do Palmeiras, de uma projeção para 2023, com os nomes de todos os atletas que poderiam ser utilizados no time principal da temporada, e duas ausências chamaram a atenção, do volante Danilo e também do atacante Merentiel. E por outro lado também uma outra notícia de um volante muito bom atleta, que era do Grêmio, atualmente no Sassuolo, Matheus Henrique, campeão olímpico com a seleção, que está seguindo o Palmeiras em redes sociais. A gente sabe que onde há fumaça, há fogo, ainda mais com esse tipo de atitude nos últimos tempos, quando se trata de negociação e, obviamente, também de transações no meio do futebol. Mas antes da gente falar desses assuntos, já deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe com os seus amigos, curta e, claro, também se inscreva no canal do Facincani, ative o sininho de notificações, que é muito importante para você ficar ligado com todo o conteúdo que eu posto aqui diariamente, e também agradecendo o apoio da Joma, marca espanhola da melhor qualidade, usando o meu cupom lá no site dos caras, 20% de desconto em qualquer aquisição de material da Joma para você, seja essas camisetas casuais para o seu dia a dia, para o seu treino, tênis e chuteiras que dispensam apresentação para você jogar bola, praticar seus exercícios físicos, e também as camisetas de futebol da Joma, que são um espetáculo, eu recomendo demais para você preencher a sua coleção. E claro, também agradecendo a KTO, que está comigo há muito tempo nesta jornada aqui no canal do Facincani, melhor casa de apostas aqui do Brasil, sem dúvida alguma, é onde você vai se consagrar com as melhores odds do mercado. A KTO sabe como tratar você muito bem na hora que você investir, e usando o meu cupom Facincani, 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. Colocou R$100 no caso, volta 20 para você continuar se divertindo e, claro, tentando se consagrar lá no site da KTO. Beleza, gente? Mas é o seguinte, vamos lá. Na última segunda-feira, surgiu uma foto do último final de semana em que o Abel Ferreira estava esboçando o elenco do Palmeiras para os jogos amistosos contra o São José e o Desportivo Brasil. E o que chamou atenção nesta foto, que eu vou colocar aí, prestem atenção, por enquanto, é uma foto, ali da salinha do Abel, onde fica a comissão técnica do Palmeiras, onde se faz o planejamento das atividades, e ali ao fundo tem campinhos, tem escalações, tem esquemas táticos. Só que, olhando para esse campinho aqui da esquerda, o primeiro, onde estão a foto dos jogadores, se nota a ausência de dois atletas nesta lista. E olha que a gente fez exercício ali de zoom, tudo mais, que é essa foto que eu vou colocar aí para vocês. O volante Danilo e o atacante Merentiel. Claro que muita gente está com a pulga atrás da orelha, porque esses dois jogadores estão com os nomes envolvidos em futuras negociações para deixar o clube. O Colo-Colo do Chile perguntou ao Palmeiras sobre o Merentiel
Eles venderam o Lutiero, jogador para o Fortaleza, estão com uma lacuna na posição de centroavante. No caso, o Merentiel surgiu com possibilidade. Um jogador que custou $1,5 milhão aos cofres do Palmeiras, mas que até agora, né, não teve tantas oportunidades assim em relação a outros jogadores. Até que quando entrou nos últimos jogos não foi mal o Merentiel, inclusive até decidindo o clássico contra o Santos no último Campeonato Brasileiro com um belo gol. Um jogador que tem se esforçado em relação a outros jogadores como o Flaco Lopes e o Navarro, que eu nem gosto de citar, mas que ainda tem tido mais dificuldade. Ele dos 3 centroavantes da temporada é o que menos jogou, mas ao mesmo tempo que proporcionalmente deu um pouquinho mais de esperança. Mas mercado é assim, por isso que tem chamado a atenção do Colo-Colo. Existe essa possibilidade dele deixar o Palmeiras e o próprio empresário dele disse que procura clube sim para colocá-lo na vitrine para jogar como titular. Então existe essa possibilidade. Segundo nome, claro, esse aí o mais cobiçado, o mais renomado no mercado, que é o volante Danilo. Nas últimas horas surgiu a informação vinda lá do Telegraph, jornal inglês, de que o Nottingham Forest na Inglaterra, o mesmo time que levou recentemente o Gustavo Scarpa, teria interesse em contratar o Danilo. A questão toda é que a proposta que o Nottingham Forest fez ao Palmeiras, por enquanto, é menor daquela que o Palmeiras espera. O Palmeiras espera uma proposta acima da casa dos 25 a 30 milhões de euros e o Nottingham Forest sinalizou com 20 milhões de euros pelo jogador. Palmeiras tem 80% dos direitos do Danilo, os outros 20% pertencem ao Casageiras da Bahia, que é o clube onde foi revelado o Danilo, e portanto Palmeiras quer um valor maior até para justamente se aproximar disso que o clube espera arrecadar em negociações para bater a meta desta temporada, que gira em torno de 180 milhões de reais em negociações. Então, no caso, é uma possibilidade, mas por enquanto que ainda não tem martelo batido, até porque outros clubes estariam interessados no Danilo, como eu já falei, o Watford da Inglaterra, o Benfica de Portugal surgiu com uma possibilidade, até pelo trâmite que o Danilo tem hoje com o empresário dele, o Juliano Bertolucci, que tem mercado abertíssimo lá em Portugal, e também a história do Mônaco, que ainda não está encerrado. O Mônaco ainda não desistiu do Danilo, mas existe um outro lado, né? O Palmeiras, claro que a proposta seria de o Mônaco pagar uma grana pelo Danilo, dar um jogador em troca que seria o Jean Lucas, ex-volante do Flamengo, do Lyon da França, do Santos e que está na equipe monegasca, e obviamente também convencer o Jean Lucas, né, que é um jogador que quer fazer carreira na Europa, é jovem, ele acha que ainda tem muita possibilidade de crescimento e voltar ao Brasil, às vezes para um jogador desse não é um bom negócio, né, não é que o Palmeiras é um clube pequeno, o cara não quer jogar aqui, nada dessas bobeiras, tem cara que quer continuar trilhando a trajetória dele lá no futebol europeu e aí seria mais complicado, né, então convencer um jogador a, olha, aceita a proposta aí, não é bem assim que funciona, mas existem essas possibilidades pelo Danilo. Então, o Palmeiras acha, e no caso conta também, que nesta janela de transferências que é forte na Europa, a janela pontual, né, de manutenção de elenco por lá, mas ao mesmo tempo de reforços que venham para dar aquele último gás às equipes, o Palmeiras venda o Danilo e por um valor bastante significativo. Então, seriam essas possibilidades. Mas explicando para muita gente, essa foto foi de apenas algumas formações que o Abel testou dentro de campo, algumas possibilidades. Até porque nesta segunda-feira, o Danilo já participou de jogos amistosos com o Palmeiras, contra o Audax e também a equipe do Monte Azul. Jogou também uma parte do jogo contra o Desportivo Brasil no último final de semana. Então só dizer que essa foto, olha, o Danilo tá fora, o Merentiel tá fora, não, esses jogadores participaram desses amistosos com o Palmeiras. Então, para ficar bem claro que, apesar de estarem em negociação e de que essa foto surgiu com muita coincidência, esses dois jogadores também ainda são tratados como possibilidades porque não tem negócio fechado. Então o Abel tem utilizado esses atletas como vários outros jogadores do Palmeiras em meio a esses pequenos amistosos que o time faz de preparação para a estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado contra o São Bento lá no estádio Allianz Parque. Então, só para ficar bem claro em relação a isso, tá bom? Agora, por fim, a outra novidade, que essa sim é surpreendente, é a seguinte. O Matheus Henrique, ex-volante do Grêmio, jogador do Sassuolo da Itália, passou a seguir o Palmeiras e alguns jogadores do Palmeiras em redes sociais. Aí vocês estão vendo na foto. Murilo, Dudu, Tabata, a própria fornecedora de material esportivo, que aliás é a mesma, né, do Sassuolo e também do Palmeiras e também o próprio Palmeiras. Só que quando você procura outros clubes nas redes sociais do Mateuzinho,
O único que ele segue, até por razões óbvias, é o Grêmio, de onde ele saiu e tem um carinho muito grande. De resto, mais ninguém. E a gente sabe que recentemente, quando o jogador passa a seguir um clube numa rede social, é que, opa, pera um pouquinho, ou tem coisa encaminhada aí, ou essa coisa vai se concretizar, ou já se concretizou e as pessoas ainda não sabem, entendeu? Fui procurar me informar em relação ao staff do jogador que está em silêncio, antes era um staff que até dava algum tipo de resposta pra gente, o próprio Palmeiras em relação a esse assunto também não se manifestou, portanto, onde há fumaça, há fogo. Vale lembrar que o Palmeiras tentou o negócio com o Mateuzinho por empréstimo, mais passe fixado por um ano há algumas semanas. O Sassuolo disse não, mas ao mesmo tempo o Sassuolo vive um péssimo momento no campeonato italiano e a carreira do Mateuzinho por lá também não é das mais legais. O Mateuzinho no Sassuolo, ele tem 37 jogos com apenas uma assistência, contando as 2 temporadas em que está jogando, e essa mesmo, né, é uma temporada muito fraca para ele. 3 jogos como titular em 11 partidas, né? Não atua na equipe do Sassuolo desde novembro, ou seja, na volta do campeonato italiano, Mateuzinho ainda não jogou num time que está brigando contra o rebaixamento. O bom time do Sassuolo, sensação dos últimos tempos no campeonato italiano, vive um momento tenebroso de crise. Já era assim na temporada passada, o técnico Alessio Dionisi é péssimo, horroroso, um técnico que não tem a menor condição de trabalhar no futebol italiano, monta um time completamente desequilibrado, é uma defesa tenebrosa de ruim. A defesa do Sassuolo é uma das piores do futebol italiano hoje, na mesma proporção que na temporada passada, com bons jogadores à frente, como Scamacca, o Berardi, o Raspadori, o time fazia muitos gols, ele tomava na mesma proporção, um time completamente desequilibrado. E o Mateuzinho fazia parte da rodagem desse time, ora como titular, ora como reserva, e nessa temporada perdeu bastante espaço. Então, é uma possibilidade, pelo que tem se desenhado nesse combo, Mateuzinho na reserva, não é utilizado, técnico ruim, time brigando contra rebaixamento, volta ao Brasil, volta um time que vai estar na vitrine do futebol, que é o Palmeiras, na vitrine sul-americana, brigando por tudo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, tudo que o Palmeiras for disputar, ele vai brigar pelo título, é favorito em todas as competições, assim como outras equipes, mas o Palmeiras se coloca como esse postulante, e até para uma possibilidade de voltar a uma seleção. O Mateuzinho foi campeão olímpico em 2021 nas Olimpíadas de Tóquio. Portanto, é um jogador que teve valor por uma seleção brasileira e que tem bola para isso. Acho muito bom atleta. Quando surgiu no Grêmio, ótimo jogador, de muita composição de meio campo, jogador de intensidade, jogador de toque de bola refinadíssimo. Perdeu isso, é verdade, no Sassuolo. Nos jogos que eu fiz, eu vi um Mateuzinho lento, um Mateuzinho desmotivado, um Mateuzinho que não conseguia se encaixar até com a proposta da equipe, muito perdido em campo, com um time totalmente desorientado, mas com o técnico Abel Ferreira, que é um cara que sabe encaixar muito bem o jogador, seria um baita substituto pro Danilo, ou até então, numa eventualidade, o Palmeiras contratar o Mateuzinho sem precisar vender o Danilo ainda. Jogarem os dois jogadores, sei lá, vai saber se o Danilo permanece até o meio do ano, né? Eu acho difícil, mas enfim, numa possibilidade de seja substituir o Danilo ou jogar junto do Danilo, seria um ótimo jogador e um baita de um reforço ao Palmeiras, que teve essa coincidência em redes sociais. Onde há fumaça, há fogo, hein, gente? Vamos aguardar essa história aí.